sobre Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, que interessa a 4 clubes, formação exclusiva. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Bora falar agora sobre uma jovem promessa brasileira que joga no River Plate. Queria te contar a história de Giorgio Costantini. 18 anos de idade, ele nasceu em Curitiba, chegou a passar pelas categorias de base de Curitiba e Atlético, mas tem se destacado mesmo no River Plate. Em março desse ano, chegou a estrear pelo time principal do River Plate, a pedido do técnico Marcelo Gallardo. Detalhe importante, o Giorgio era camisa 10 das categorias de base do River Plate desde 2023. Nessa atual temporada, enquanto não joga no time principal, atua por um time B do River Plate com 8 partidas, 3 gols e 3 assistências, super elogiado pela imprensa argentina, e é curioso ver um brasileiro se destacando, especialmente jovem, no futebol do país vizinho, especialmente no River Plate. Mas há uma história por trás dessa situação. O Giorgio é neto de um torcedor fanático do River Plate, um médico cardiologista super conceituado que se mudou na década de 70 para Curitiba e constituiu família por aqui. E o Giorgio cresceu numa família de torcedores fanáticos do River Plate. Depois das passagens rápidas pelas bases de Curitiba e Atlético, o Giorgio tentou um teste no River Plate, foi aprovado e desde então tem feito a alegria dos torcedores da família River Plate. Só para completar uma importante curiosidade, o avô do Giorgio, que é esse médico super conceituado, foi o responsável pela cirurgia cardíaca de Washington, o Coração Valente, em 2003, quando o atleta defendia o Furacão. Bora de informação exclusiva, Juninho Capixaba, lateral e meio-campista do Red Bull Bragantino, segue na mira de 4 times brasileiros. E a ideia de Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro é contratá-lo para metade do ano, embora exista uma grande dificuldade o fato de o Juninho já ter disputado 4 partidas do Campeonato Brasileiro. Se ele entrar em campo mais 3 vezes, estará impedido de defender outro clube no Campeonato Nacional dessa temporada. Até por isso, posso assegurar para vocês que as tratativas entre esses clubes que eu citei e o Red Bull Bragantino esquentaram nos últimos dias. Representantes de Galo, Cruzeiro e especialmente Palmeiras entraram em contato e tentam chegar a um acordo com o Red Bull Bragantino, que faz jogo duro. O time de Bragança pede 7 milhões de euros pela transferência do atleta, que quase se mudou para o Palmeiras no início do ano, numa troca pelo Vanderlan, e que também esteve nos planos do Cruzeiro. Na oportunidade ele seria trocado pelo Marlon. A nova rodada de negociações envolvendo esses clubes também pode assegurar transferências de atletas no modelo de troca, mas isso tudo está sendo debatido e precisa ser acertado o mais rápido possível, sob o risco de o Juninho completar 7 partidas e ficar impossibilitado de defender outro clube no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Galo, pedido expresso do técnico Cuca. Em relação ao Cruzeiro, seria alternativa tanto para lateral quanto para o meio. No Palmeiras chegaria eventualmente para a substituição do Piquerez, que pode ser negociado na metade do ano. Se você não lembra muito sobre o Juninho Capixaba, eu queria te contar que ele chegou ao Red Bull Bragantino em 2023, sempre como titular absoluto. Na atual temporada são 16 jogos, 2 gols e 3 assistências. Porque a gente pode ver algumas situações. Vamos lá. Primeiro, na primeira parte da tabela, a gente já vê o Cruzeiro aí como que foi importante, né? Essa vitória para cima do Bahia, colocou o Cruzeiro na 5ª colocação com 7 pontos. É muito importante nesse momento não se desgarrar, e o Cruzeiro conseguiu isso, né? Em 12 pontos disputados, o Cruzeiro tem 7, Flamengo e o Palmeiras, que são 2 equipes favoritas. O que você quer mostrar? Próximo jogo, Cruzeiro e Bragantino. Ah, Cruzeiro e Bragantino. Bom você ter lembrado. Cruzeiro e Palmeiras, que já eram 2 equipes apontadas mesmo como favoritas ao título, estão provando isso e o Cruzeiro não desgarra. E a curiosidade aqui da tabela é o que o Breno acabou de chamar a atenção, né? O 5º e o 6º, os 2 com 7 pontos na classificação, se encontram na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai acontecer lá em São Paulo, lá em Bragança Paulista. Comini, dá pra gente virar a tabela de classificação aí para chamar atenção para o confronto que o Atlético tem, né? Enfrenta o Botafogo, né? O Botafogo que está aí em 11º lugar, tem 5 pontos na tabela de classificação, vem de um empate contra o São Paulo, um empate, um jogaço
2-2. Já o Atlético, Brenão, pra gente começar a falar do Atlético, eu queria até você podia pedir pra ele virar a tabela mesmo. Virar, né? Vira a tabela. Vira a tabela, né? O problema é que não acumula pontos nessa jogada de virar a tabela. Tá lá o Atlético com apenas 2 pontos, os 2 pontos conquistados em 2 jogos que foram ruins pro Atlético, né? Empatar dentro de casa, empatou contra o São Paulo, empatou o jogo contra o Vitória. E tem somente esses 2 pontos e vem de um resultado muito ruim, que foi a derrota para o Santos. Breno, por favor, vamos falar de Atlético. Olha que interessante essa tabela, porque se você pega ali do Atlético, você começa a olhar para cima, o Atlético jogou contra o 17º, o 16º, o 15º e o 13º. Isso é grave. O Atlético só pegou gente do meio da tabela para baixo e está na vice-lanterna. Isso é preocupantíssimo. Demais. Que você começa a pensar assim, antes do campeonato o Atlético era um dos favoritos, vamos colocar assim, ex-campeão e tudo mais. Quando você chega e vê essa posição que o Atlético está agora, o torcedor realmente está preocupado. Sim. Muito preocupado, porque você ainda não pegou os times que estão voando no campeonato. E ainda vai pegar mais um agora dessa parte ainda, né? Botafogo lá em cima, lá, 11º. E o Botafogo, que a gente sabe, né? Como é que é essa história aí de Atlético e Botafogo, né? Apesar que os times são totalmente diferentes agora, mas eu vou dizer, aquilo que o Cuca falou na coletiva, ele está mais do que coberto de razão. É vencer, senão o Atlético, para mim já está... Falei isso aqui ontem, já começou a estar na crise. Mas eu acho que o Cuca está falando aí para não entrar numa crise, precisa vencer, não tem outra alternativa. A gente for ver, o Atlético ele não está ganhando, mas estava jogando bem. Contra o Santos não jogou bem. Então, e nem contra o Vitória. Pois é, aí você vê que a situação está começando a piorar. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo jogou bem. Você vê então que aí começa a ficar preocupante. Era um time que estava criando muito desperdiçando e agora o desempenho caiu. E como o Cuca sempre disse, né? Ele não tem encontrado peças para mudar isso. Para ele o elenco é enxuto e pelo segundo ano o Atlético enganou a imprensa. Porque a gente falava assim, o Atlético está com o elenco. Esse ano o elenco é bom. Começaram as competições e viu que não era. Mas eu não acho que essa realidade aqui da tabela 19º, desculpa, o Atlético não é isso, o elenco do Atlético... Não, dá para subir, mas o momento dele... Mas não preocupa, Valu? Não, é extremamente preocupante. Muito preocupante. E principalmente quando a gente pega o acumulado do Atlético num brasileiro. Esquece, vamos tirar o Cuca de lado, elenco. O Atlético no brasileiro, eu trouxe aqui, nos últimos 17 jogos, desde aí pegando o recorte de quando o Atlético jogou contra o Palmeiras no final de setembro do ano passado e perdeu. São apenas 2 vitórias. E uma dessas vitórias foi exatamente aquela vitória contra o Atlético Paranaense que chegou numa situação Quantas vitórias? São 2 vitórias. 2 vitórias? Então, se você ampliar um pouco mais... de 17 jogos. Então pode ampliar mais. Pode ampliar para ficar mais traumatizante para o torcedor. Se você pegar o retorno do Atlético mais os 4 jogos, dão 19 mais 4, 23. O Atlético tem 5 vitórias. Cara. Então, sim, é muito ruim. Treinamento encerrado na cidade do Galo. Começou às 10 da manhã, o primeiro de trabalho técnico-tático após a derrota para o Santos no meio da semana. O Galo que tem o Botafogo pela frente na Série A do Campeonato Brasileiro. Já vou falar mais um pouquinho sobre essa questão do treinamento. A gente vai trazer informações também da Arena MRV. O Thiago, só lembrando o seguinte, né? O Galo, no retrospecto,